E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Toys Podcast, aqui dos estúdios da Rodrone, no Bandeira Centro Empresarial. E aproveitando desde já, pedir para vocês inscrevam-se em nosso canal, lá no YouTube, youtube.com/toyspodcast, e também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook é Toys Podcast Oficial, TikTok é Toys Podcast, e também estamos no Spotify. Então segue a gente lá, curte, compartilha aí nossos vídeos, nosso conteúdo, para ajudar a gente a crescer nesse mercado aqui, nessa criação de conteúdo, né, que a gente leva para todo o pessoal aí do mercado de brinquedos. E antes de nós começarmos e apresentar aqui a nossa convidada de hoje, vamos dar um recadinho do nosso parceiro comercial. É isso aí, pessoal, estamos aqui de volta e também aproveitar agora para agradecer os outros parceiros que nós temos aqui, né? A Masfar Realidade Aumentada, né? Que inclusive desenvolveu aqui um aplicativo que assim que você aponta a câmera do celular aqui para a caneca, tem uma surpresa, né? A caneca que a gente usa aqui do Toys Podcast. E também agradecer hoje a presença da Helena, da We Love Create, que está aqui confeccionando as canecas pra gente. Obrigado, viu, Helena? Tá aqui assistindo aqui o podcast, né? Agradecer também ao pessoal da Orion Sites, que está desenvolvendo o novo site do Toys Podcast, né? Que a gente está fazendo uma parceria aí. E a todo esse pessoal que nos ajuda a manter o nosso podcast aqui toda semana. Os episódios vão às quartas-feiras, 20 horas, em nosso canal. E hoje nós estamos aqui com uma convidada aqui de perto, até da região aqui de Sorocaba, e ela é uma colecionadora de bonecas, mas de bonecas negras. Hoje nós vamos conversar com a Rafaele Breves. Tudo bem, Rafaele? Tudo bem. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, o pessoal também que está assistindo. Muito obrigada pelo convite. É muito importante ocupar esses espaços também para falar sobre representatividade e diversidade no mundo dos brinquedos. Legal. Então, e aí eu acabei conhecendo a Rafaele através de redes sociais, né, Rafaele? Exato. E a gente, lá na Abrim, né, a gente estava trocando uma ideia com diretor de uma das empresas de brinquedo aí do mercado, e ele até comentou sobre a Rafaele e falou, vamos chamar a Rafaele para bater um papo aqui e falar sobre essa coleção dela, né? Ela é representatividade nos brinquedos, que é uma coleção de bonecas negras. Então, aí a gente vai conversar com a Rafaele aqui para ela explicar melhor pra gente como é que surgiu, né, essa coleção, como é que ela começou. Como é que você começou com essa coleção, Rafaele? Olha, eu sempre fui uma apaixonada por bonecas desde muito criança. Minha mãe também sempre incentivou. Então, eu adorava brincar, criar história, sempre fui muito criativa. Minha mãe também sempre cuidava muito desse lúdico, sabe? E quando eu penso no meu brinquedo preferido, sempre foi bonecas. Especificamente, bonecas Barbie. Ao estilo da boneca Barbie, né? Que a gente chama de fashion doll. Então, desde muito cedo, eu tinha algumas bonecas. E eram bonecas onde minha mãe fazia festa, costurava roupinha. E eu ficava horas brincando com aquelas bonecas. Era encantada. Porém, eu nunca tive uma boneca que se parecesse comigo. Afinal, para quem está assistindo ou está escutando, possui alguma dificuldade, alguma deficiência na visão, eu sou uma mulher negra, de cabelo cacheado, né, de cabelo crespo, e eu nunca tive uma boneca parecida comigo. Só que quando eu era criança, isso não fazia tanta diferença, porque eu não tinha dimensão do quanto isso poderia me influenciar depois de mais velha. Quando o tempo foi passando, eu parei de brincar de boneca, só que na minha adolescência eu tive questões com a minha autoestima. De não gostar do meu cabelo, de não gostar do tamanho do meu nariz, do tamanho da minha boca, de ter questões com tom de pele, de me sentir menor no meio das minhas amigas que eram colegas brancas. Tive algumas questões, mas eu não sabia de onde vinha isso, de onde vinha essa construção de identidade. Com o passar do tempo, mesmo ainda admirando muito o mundo dos brinquedos, eu um dia entrei numa loja, no dia do meu aniversário, inclusive aqui em Sorocaba, em um shopping aqui da cidade, e eu me deparei com uma boneca negra. Linda.
E eu fiquei, meu Deus do céu, que linda essa boneca, mas acho que não tem nada a ver, né? Eu sou adulta, tô completando 27 anos na época. Não faz sentido eu comprar uma boneca. Aí eu voltei pra casa, pensando naquela boneca. No dia seguinte, já na minha cidade, eu fui em uma outra loja pra fazer uma outra coisa e a mesma boneca tava lá. Eu falei, não, gente, acho que é um sinal. E aí eu lembro que eu comprei essa boneca e eu cheguei em casa e eu comecei a pesquisar, porque pra mim era muito diferente eu ter encontrado uma boneca negra de cabelo crespo, de pele bem escura. E aí eu vi que naquele ano em específico, a Mattel tinha lançado uma nova linha de bonecas fashionistas com foco na diversidade, de tom de pele, cabelo, corpos. E aí eu comecei a descobrir o mundo da coleção, então desde fevereiro de 2017 eu não parei mais. Foi assim que a minha coleção começou. Entendi. Então você é de Tatuí, né? Exato, Tatuí, capital da música. Capital da música, dos doces. Doces caseiros, doces exatamente. Caseiros, né? Fica aqui 70 quilômetros daqui? Acho que mais 60 ou menos, quilômetros, né? Mais ou menos, é bem pertinho, cerca de 45 minutos. E aí, sendo uma cidade do interior, não que nós não estejamos numa cidade do interior, né? Sim. A gente fala assim, mora em Sorocaba, mas Sorocaba também é interior. Mas Tatuí tem... É que nós somos, eu sou de Laranjal Paulista, é mais interior, sim, interior ainda, né? E na sua infância e adolescência, não era fácil assim, ou não era muito comum você achar uma boneca, você tinha muito mais bonecas brancas do que bonecas negras, né? Exato, não existia. Eu me recordo, assim, de não ter. Primeiro que financeiramente falando, eu sou de uma família que era uma família pobre, então assim, eu não tinha condições de ter bonecas, inclusive bonecas originais na época. Então eu tenho memória assim de quando criança, meu passatempo preferido era ir pra feira de domingo com os meus pais, porque eu sabia que tinha aquelas barraquinhas que tinham bonecas, e aí eu ia ganhar a boneca da feira, ou a minha mãe também, ela trabalhou a vida toda praticamente como empregada doméstica, e eu ganhava muita boneca das patroas, né, ou bonecas das filhas das patroas, então assim, e sempre eram bonecas do mesmo padrão. Brancas, cabelo loiro e olhos azuis. Eu nem cheguei a ter, acho que uma boneca de cabelo preto, por exemplo. Era um padrão muito específico. Mas hoje em dia, entendendo um pouco melhor, porque a coleção, ela aconteceu de uma forma muito natural. Eu encontrei 2 bonecas, me apaixonei, comecei a pesquisar, aí comecei a comprar 1, comprar 2, comprar 3, mas sem o intuito de fato, colecionar. Era porque eu realmente estava encantada com aquele mundo e cada vez que eu achava uma boneca que se parecesse comigo, eu queria ter. E aí começou a aumentar, aí eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem para fora do país, e lá é muito mais fácil de comprar, né? E aí eu trouxe cerca de 20 bonecas na mala, e aí quando eu coloquei todas as bonecas juntas, eu falei... Nossa, já são quase 50 bonecas. Eu acho que parece que tá virando uma coleção. Mas ainda não tinha entendido isso. Só que as pessoas ao meu lado sempre me questionavam, Rafa, onde você consegue encontrar? Porque eu vou pras lojas e eu não encontro essas bonecas. Onde você compra? E isso sempre ficou na minha cabeça das pessoas me questionando, até que na pandemia, né? A gente não tinha muito o que fazer, tava lá meio sem nada pra fazer na vida, trabalhando de casa. Eu resolvi criar um canal no YouTube para falar sobre as minhas bonecas e contar onde eu comprava, onde eu conseguia encontrar essas bonecas. E aí sim, eu tomei a dimensão de que aquilo que eu tinha era uma coleção e que já tinha ultrapassado o limite até que daquilo que eu gostava, mas ia impactar a vida de outras pessoas também. E aí eu virei hoje, posso dizer que eu sou uma pesquisadora do mundo dos brinquedos e da importância da representatividade. Então hoje eu tenho noção do porquê que na minha época, né, anos 90 no caso, não existiam bonecas negras, e principalmente bonecas negras nesse formato de fashion doll. Tem um porquê disso. Uhum. Então, Rafa, e aí o teu canal é o Minhas Bonecas Negras, né? Tanto no YouTube como no Instagram, né? Exato. E uma curiosidade é que quando eu comecei com o meu perfil, tanto no YouTube quanto depois no Instagram, eu tinha um nome específico, que era Minha Barbie Negra, então era o nome de uma marca, né? Porque Barbie é uma marca da Mattel, porque eu realmente sou apaixonada por Barbie. E eu criei esse perfil porque eu queria falar da minha Barbie negra só que eu pensei, poxa vida, se eu ficar limitada apenas a uma marca, eu vou perder de conhecer muitas bonecas de outras marcas, de outros estilos, então eu acabei alterando depois de um tempo o nome do meu perfil, e aí virou Minhas Bonecas Negras, porque hoje eu tenho, a maioria das minhas bonecas, elas são no estilo fashion doll, que são bonecas de cerca de 30 centímetros, mas eu tenho bonecas de marcas variadas, eu tenho bonecas da Estrela, eu tenho bonecas da Disney, eu tenho bonecas, inclusive africanas de fora do país, eu tenho outras bonecas também dos Estados Unidos, mas em sua maioria são bonecas Barbies da Mattel.
Tá. E voltando um pouco na tua infância e adolescência, assim, quando você tava brincando com as tuas amigas, assim, né? E elas tinham as bonecas brancas, no caso, né? E você não tinha. Você tinha uma boneca também branca? Você brincava? Como é que você se sentia brincando ali com as suas amigas e não tendo uma boneca que representasse, né, a tua etnia, né? Sim. Eu tinha bonecas, como eu disse, brancas, e eu brincava com essas bonecas. E pra mim, era como se o meu mundo, ele fosse... A boneca fosse aquilo. Não existem outras possibilidades. Você já tinha visto nunca tinha visto, né? Não, porque então eu não tinha nem... Naquela época, eu nasci nos anos 90. Uhum. A internet não era algo... Não existia. A gente não tinha esse costume de ir nas lojas. Então, aquilo que me era oferecido era o quê? Década de 90. O que era oferecido? Programas de televisão onde a maioria das apresentadoras eram como? Né? A gente pensa na Xuxa, a gente pensa na Eliana, a gente pensa na Angélica. Então, todas as apresentadoras eram brancas. Sim. E, na sua maioria, loiras. Essa era a que eu via. Quando eu ia olhar para uma revista, por exemplo, eu também via o mesmo padrão de mulheres, que era o que eu tinha acesso. Quando eu olhava para as minhas bonecas, eu também via mulheres sendo representadas brancas e loiras. Então, para mim, era como se alguns espaços não fossem para mim. Eu brincava com aquilo, eu imaginava situações, mas eu imaginava situações não pra mim, mas sim pra uma vida que não era minha. Mas você se fazia essa pergunta, o porquê não tem? Não, porque eu não tinha dimensão. E aí existe uma questão quase que social, né, psicossocial, se a gente for parar pra olhar. A criança, ela tem uma necessidade do espelhamento da realidade. E o brinquedo, ele é uma extensão daquilo que a criança é, e ela consegue construir o seu mundo paralelo a partir desse elemento lúdico que é o brinquedo. E nesse caso, o brinquedo ele possibilita que a criança imagine possibilidades, imagine situações, que crie ali as suas referências. No meu caso, como eu não tinha esse espelhamento daquilo que eu podia ser, era como se eu de fato estivesse criando uma realidade paralela daquilo que eu não era. Tipo, eu olhava para aquilo, eu brincava com aquilo, e eu não tinha noção, porque quando também a gente é criança, a gente entende o nosso mundo como único, né? A gente vê algo muito no micro, vamos dizer assim. E a gente só vai ganhando dimensão das questões estruturais do mundo macro quando a gente é adulto. Então, quando uma criança, por exemplo, pensando nessa estrutura que eu tô querendo dizer pra você, em relação à ausência de representatividade, alguém chega pra ela e fala assim, o seu cabelo é feio, ou o seu nariz é muito largo, a criança, ela não entende que isso é um sintoma estrutural do que é, né, do preconceito. Ela entende que isso é sobre ela. Então, quer dizer que isso é sobre mim. E isso ela vai introjetar dentro dela e ela... Então, pra mim, eu não tinha essa dimensão. Eu brincava com aquilo, eu imaginava, isso aqui não é pra mim. Então, se eu tinha um carro, eu imaginava, não, aquele carro não é pra mim, aquele carro só é pra aquela pessoa branca. Se eu olhava pra televisão, por exemplo, eu só me imaginava sendo, por exemplo, uma empregada doméstica, porque era isso que estava nos anos 90. E eu ainda sou atriz, né? Eu faço teatro durante muitos anos, o teatro chegou na minha vida muito antes que as bonecas. Então, isso também era, poxa, eu olhava pra televisão e eu pensava, poxa, se eu quero ser atriz, o que me resta? Ou você via aquele papel. Exato. Ou eu vou ser empregada doméstica, ou quando tiver uma novela de época, eu vou fazer um papel de uma pessoa escravizada. Era isso que me restava. E com as bonecas não foi diferente. Então, na infância, eu não conseguia elaborar essa ausência. Pra mim, era um mundo... Era isso. Não existia outra possibilidade, sabe? Talvez por isso eu tenha sofrido menos, mas as consequências vieram depois. Tá, e você acha que essa coleção que você começou, né, serviu como se fosse uma terapia para você? Sim, eu sempre falo isso no meu perfil. A minha coleção é quase que... Eu falo duas frases. Uma que é, a minha coleção é o meu desejo de representatividade para o mundo. E a minha coleção é o acerto de contas com a Rafaele criança. É como se eu dissesse para ela assim, falasse, olha... Tá vendo? Tudo que você não pôde ter quando você era criança. Sabe aquela sensação que você tinha de ficar imaginando histórias com alguém que fosse parecido com você? Tá aqui, ó. Aqui agora você pode imaginar histórias com mais de 300 bonecas, que é mais ou menos o número que eu tenho hoje, dentro da minha coleção, de todos os tipos, de cabelo liso, de cabelo crespo, de cabelo enrolado. E é como se eu estivesse fazendo mesmo um acerto de contas. Tô falando, tipo, você tá vendo? Deu tudo certo. Uhum. E aí você falou que tinha um porquê
num assunto que a gente tava conversando. Sim, exato. Mais uma vez, né, tipo, quando a gente pensa nos anos 90, a gente teve também uma abertura muito grande para as questões de, enfim, televisão mesmo, tipo, comunicação de massa, né, no caso, né? Então teve ali, tipo, uma explosão desses programas de auditório, programas voltados para crianças, mas também com mulheres que representavam uma imagem que não era nem a representatividade do nosso país, né? Quando a gente olha para aquelas mulheres, a gente estava importando muito aquilo que vinha dos Estados Unidos, ou aquilo que vinha também da Europa. Então eram mulheres brancas. E a gente teve uma questão também aqui, da metade da década de 80 até metade da década de 90, onde a principal produtora de brinquedos do nosso país, ela não fabricou bonecas negras nesse período. Então, quando a gente pensa, quem é que fabricava a Barbie a partir de 1982? Era a Estrela. E nesse período todo, onde a Estrela ficou produzindo a Barbie no Brasil, ela não produziu nenhum exemplar negro. Mas esses exemplos, não teria que vir de lá, de fora? Ou eles tinham autonomia para fabricar aqui? Tinham autonomia para fabricar. Entendi. Tinham autonomia para fabricar. Então, assim, é uma coisa também que eu não sabia. Então, hoje, para mim, faz um pouco mais de sentido eu entender que, por exemplo, hoje eu tenho bonecas da década de 80, da década de 90, bonecas que não chegaram no Brasil. Mas porque nessa época a Mattel não produzia as bonecas aqui. Quem produzia era a Estrela, e a Estrela não produziu bonecas negras. E então, as bonecas que eu tenho negras de antes dos anos, sei lá, 95, 96, ou até mesmo da década de 80, são bonecas que eu importei e bonecas que só existiram lá. Então, isso para dizer que não tinha como, dentro de um mercado, pensando em oferta e demanda e procura também, a gente encontrar bonecas negras nas lojas, sendo que uma das principais fabricantes de bonecas não fabricavam um tipo específico de boneca. Então, esse é um dos principais motivos o porquê que na década de 80 e 90, por exemplo, não existiam Barbies negras no nosso país. Tá, mas você chega assim, num raciocínio que... Porque... Geralmente, o povo negro, ele é tido como um povo mais pobre. Não sei se você concorda, assim, sim, mas... é caracterizado dessa forma. Eu não concordo, é um estereótipo. Isso que eu quero dizer, um estereótipo. E aí, de repente, o mercado fala, não vamos fabricar porque não vai ter, ou não tem uma demanda. Sim. Exato. Eu acho que isso acontecia muito também quando a gente tá falando dos anos 80, anos 90. A gente estava ali nessa época passando por mudanças sociais e mudanças econômicas no nosso país. A gente está falando da abertura, tipo, do país, principalmente relacionado às questões, tipo, do exterior. A gente está falando de troca de moeda, por exemplo. Então, a gente sabia que existia uma instabilidade econômica muito grande no nosso país, e isso de alguma forma ia influenciar o acesso às pessoas a terem, né, tipo, os respectivos produtos. Então, e é fato também que quando a gente pensa comercialmente falando, nessa época em específico, ainda bem que hoje as mentalidades mudaram, sim, mas nessa época em específico a gente estava espelhando muito aquilo que acontecia fora do nosso país. Então, o que estava acontecendo fora do país? Então, como eu falei, as apresentadoras iam seguir um padrão específico, os brinquedos iam seguir um padrão específico, produtos de cabelo iam seguir um padrão específico. E aí não é essa ausência de produtos para pessoas negras antes da década de 90, não é um item específico, um fator específico dos brinquedos. Quando a gente pensa em produtos de cabelo, por exemplo, não existiam cremes específicos para cabelo crespos. Sim. Pelo contrário, quando a gente maquiagem, olha... Maquiagem, né? Tom de base, por exemplo. Essa conversa é muito recente. Quando a gente vai olhar... Recente mesmo, né? Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, as embalagens de produtos para cabelo crespo, da década de, 90 mesmo, sabe? Tipo, anos 2000, a gente vê umas coisas assim, creme para cabelos difíceis. Com uma imagem de uma menina negra. Entendi. Na embalagem. Aí você fica assim, poxa, como é que uma menina negra, ela olha uma embalagem de um produto de cabelo que é feito supostamente pra ela e tá escrito lá, cabelos difíceis. Como que ela vai querer ter um cabelo crespo? Como que ela vai querer ter um cabelo cacheado? É óbvio que essa menina vai querer alisar o cabelo. Até porque essa mesma menina, provavelmente, não brincou com bonecas que fossem parecidas com ela. E aí tem uma questão também. Essa menina tem amiguinhos, né, de outras etnias, que também não brincaram com bonecas que são parecidas com ela, nunca pegaram na textura de um cabelo crespo, por exemplo, e aí vai olhar pra essa menina e vai falar assim, poxa, o seu cabelo é ruim,
O seu cabelo parece bombril. Por quê? Porque não consegue ver uma pessoa negra dentro desse mundo lúdico, dentro desse mundo de possibilidades. Por quê? Porque nunca foi apresentado. Mas você acha que o mercado não sabia se colocar, não sabia se posicionar em relação a isso? De você falar assim, olha, cabelos difíceis, né? Você acha que o próprio mercado não conseguia achar uma outra linguagem? Não. A gente está falando de algo que é histórico, né? Uhum. A gente está falando de racismo estrutural. Hoje eu sou uma pesquisadora do tema, estou finalizando os meus estudos também, uma pós-graduação que é focado nas relações étnico-raciais, em educação e cultura. Então hoje eu tenho um aprofundamento sobre o tema muito maior, de entender que são questões que elas antecedem você, elas antecedem a Rafa, antecedem minha mãe. São questões que vêm de gerações e gerações. Né? Então, quando a gente pensa no processo de escravidão que o nosso país passou, a gente pensa que em determinada época do nosso país existiam mais pessoas escravizadas do que pessoas libertas. Então, quando você pensa que em 1988, né, foi feita a abolição no papel, mas essas pessoas foram deixadas à míngua realmente, de fato, sem terem para onde ir, tiveram que se radicar para os morros, tiveram que ir para outros lugares sem ter direito a nada. Aí como que essas pessoas constroem as suas histórias? A gente está falando de pouquíssimo tempo. 1888 para agora, a gente está falando de poucos anos. Né? Como que essas gerações conseguiram evoluir? Então, quando a gente vai pensando em tudo isso, a gente também vai deixando de ver, poxa, talvez o mercado naquela época, ele não era capaz nem de enxergar beleza nessas pessoas negras. Belezas em seus cabelos, nos seus tons de pele. Hoje é bonito. Uhum. Isso hoje é valorizado, né? Mas antigamente não. Mas isso é um processo. Eu agradeço muito porque hoje está muito melhor. Então, hoje está muito melhor para mim do que foi para minha mãe, do que foi para minha avó. E eu tenho certeza que é melhor para minha sobrinha. E quando eu tiver filhos também vai ser melhor para os meus filhos. E a minha coleção é exatamente para isso. A minha coleção hoje, ela já ultrapassa o meu desejo de ter bonecas dentro do meu quarto, por exemplo. E é por esse motivo que eu levo as minhas bonecas para outros espaços, para dialogar principalmente com crianças na primeira infância ou até mesmo na época escolar, para essas crianças brancas e negras conseguirem ver corpos negros, principalmente mulheres negras, em outras posições. Eu até estava assistindo, acho que na temporada passada do Shark Tank, e sim, teve a lá, Josi, né? Exato. Que apresentou produtos, né? Essa daí que foi para peles negras? Teve também uma de cabelo e teve também uma das, inclusive Josi, que é uma pessoa incrível, ela é dona de uma loja chamada Compre a Nessa. Então, para quem estiver assistindo também, é uma loja específica, um e-commerce específico de bonecas e bonecos negros. A Josi... tá. É que eu vi sobre maquiagens, né? Que eu ia falar sobre maquiagens, e aí tinha sido desenvolvido por causa do tom de pele e tal, porque não é... Né? E aí, agora eu tô lembrando também esse das bonecas. Das bonecas aí. Né, e sabe um ponto importante também, quando a gente pensa na produção? Da mesma forma, a gente pensa assim, quem são os donos das grandes lojas de brinquedo ou das lojas de maquiagem e assim por diante? Normalmente são pessoas brancas. Então, isso é também, mais uma vez, é estrutural, porque, né, como eu te falei, a gente teve esse processo, né, de escravidão, então pessoas negras não tinham acesso a alguns lugares, a estudo e assim por diante, então, de alguma forma, são essas pessoas. E aí, ter o conhecimento também de como se fazer é algo que não é tão simples, né? Então, quando a gente olha até para a Mattel, que é uma empresa que já está há muitos anos no mercado, e a gente pensa, por exemplo, na primeira boneca negra que foi feita por eles lá em 65, né? Foi 6 anos depois que eles lançaram a primeira Barbie. Então, dentro do universo da Barbie, a primeira amiga da Barbie, que eles chamam de colorida, né? Que tinha a pele mais escura, foi 6 anos depois. E ela ainda representava os traços de uma pessoa branca. Ela tinha um nariz fino, ela tinha boca fina. A própria Black Barbie, que a gente tem aqui atrás, ela foi lançada em 1980 pela Mattel. Qual que é? Essa de vermelho. A de vermelho. Exato. Essa é uma versão original de 1980, essa boneca. E ela é a primeira boneca negra da Mattel que pôde receber o nome de Barbie. Então, ela é a Black Barbie. E essa boneca foi desenhada por uma mulher negra também, mas se você olhar para ela e para os traços dela, ela tem um face mold, que a gente chama no mundo do colecionismo, de uma pessoa branca.
ela tem o nariz fino, a boca fina, os olhos, né, tipo, mais claros. Então, ainda, mesmo com o tom de pele, ainda os traços, eles não eram desenhados para atender, né, tipo, o estereótipo de uma pessoa negra, de traços negroides, que a gente chama. Então, isso também demorou muito para acontecer. E quando eu vou conversar, não só com fabricantes de bonecas, mas no comércio, dando uma pesquisada, até mesmo do mercado lá de fora, existe uma dificuldade, por exemplo, para chegar numa tonalidade. Como é que você faz, por exemplo, você tinge uma borracha para fazer uma boneca, para chegar num tom de uma boneca negra? Quanto que você tem que dosar o pigmento? Ou quando você vai fazer a textura de um cabelo crespo, por exemplo. Não é simplesmente uma fibra que você estica, pá, não. Uhum. O cabelo crespo, você precisa ter um tratamento específico, né, da boneca. Tem que mudar a textura da fibra, ou se é cacheado. Então, é mais difícil a produção. E isso talvez acabe, muitas vezes, dificultando a produção dessas bonecas. Existe uma ONG chamada ONG Avante, e eles têm uma pesquisa bienal, se chama Cadê Nossa Boneca? Eles fazem essa pesquisa desde 2018, e quando começou em 2018, tinham cerca de 6, e eles fazem essa pesquisa baseado nos catálogos da Brinq. Eles entram no site da Brinq, eles verificam todos os bonequeiros desse país e eles vão olhar quais são essas bonecas brancas, loiras, indígenas, bonecas orientais, e eles tabelam tudo isso. E lá em 2018, tinha cerca de 6% de bonecas negras na fabricação nacional. Dentre todas as bonecas, 6% somente eram caracterizadas como bonecas negras. Exatamente. Eles finalizaram uma pesquisa final do ano passado, 2023, e o resultado hoje chega a 13%. Aumentou muito, se a gente for parar para pensar na porcentagem, cerca ali de 200%. Porém, quando a gente pensa na nossa população brasileira, que segundo o IBGE é composta por mais da metade de pessoas pretas e pardas que constituem a camada de pessoas negras, a gente está muito longe. E aí existem mulheres, principalmente mulheres negras, que também sofrem pela ausência de representatividade, que estão trabalhando, correndo por fora do mercado tradicional para produzir bonecas. Então tem desde a própria Josi, que eu acabei de citar do Shark Tank. Ela tem essa loja focada específica em bonecos negros, bonecas e bonecos negros. A gente tem, por exemplo, Era Uma Vez o Mundo, que é a Jaciana, que faz bonecas de pano também, super conhecidas, bem antiga também, que fala sobre isso. A gente tem a Amora Brinquedos, que é lá de Salvador. Eles também têm uma linha específica de bonecos diversos, tem bonecas, lápis de cor, muito legal. Então, assim, tem muitas, principalmente mulheres negras, correndo realmente por fora para falar sobre a importância da representatividade, né? Essas mulheres desejam, principalmente para os seus filhos e para os seus netos, que eles possam imaginar mundos possíveis, né? Então, porque geralmente o que acontece numa fábrica de brinquedo, né? É feito o molde, mas igual você falou, não é feito com a característica. A Barbie, por exemplo, né? Simplesmente troca-se o pigmento, né? Da tinta ali, para colocar no plástico lá, tal, para moldar essa boneca, né? Então ela sai uma boneca negra, mas com características de branco, né? Sim. E esse é um outro ponto também que começou a ter essa discussão mais ampliada. A própria Mattel, desde os anos 80, quando ela lançou a Black Barbie, ela começou a fazer versões sempre da mesma boneca, tá? Versões brancas e negras, brancas e negras. Tanto que as negras chamam Afro-American, né? Tipo, afro-americanas. Então, sempre tinha as duas versões, mas com o mesmo rosto. Com o mesmo molde. Sim, só troca o pigmento. Só troca o pigmento. E aí, até que na década de 90, existiram linhas específicas apenas de bonecas negras. Então, tem a Maravilhoso Mundo da Shani, que é, tipo, uma linha específica que a Mattel fez, que também não se chamava Barbie, mas era a Shani, tipo, uma mulher negra, com vários amigos negros. Tipo, tinha o namorado dela que também era negro. E depois surgiram uma outra linha chamada Asha, que eram também 3 bonecas negras. E depois a Mattel ficou com uma ausência ali de bonecas negras, mas sempre reproduzindo os traços de pessoas brancas, até que em 2009, mais uma vez, com uma designer negra, uma mulher negra, a Stacy, desenhou uma linha chamada Sewing Style. E a Stacy, ela fez essa linha como uma homenagem à filha dela, que adorava brincar de Barbie, mas que precisava ver as suas características. Então ela fez bonecas que tinham traços específicos de pessoas negras. Então o lábio das bonecas
ele é muito mais largo, né? Tipo, as maçãs do rosto são, tipo, mais proeminentes, os olhos são diferentes, o nariz é mais largo. Então, foi só em 2009, aqui do ladinho, que a Mattel começou a reforçar os traços específicos de pessoas negras. E aí isso foi caminhando. A grande virada de chave, que eu acho que também movimentou esse mercado de brinquedos internacionalmente e até mesmo nacionalmente, foi de 2016 para 2017, quando a própria Mattel entendeu, poxa, hoje em dia parece que as meninas não querem mais brincar de Barbie. E o mais engraçado é que quem compra bonecas não são as crianças, né? Eu sempre falo isso no meu perfil. O meu perfil, ele não é feito pra criança. É pra adulto, né? É pra adulto. Porque eu quero conscientizar os adultos da importância dos adultos entenderem a importância da representatividade e comprarem bonecas negras pra crianças. E a própria Mattel, entendendo esse processo, ela falou, poxa vida, a gente tem uma geração de mulheres que cresceu num espaço com um monte de brinquedos também sem representatividade, que hoje em dia olham pra Barbie e veem ela como um símbolo de futilidade. Uma mulher branca, loira, com um corpo irreal. E essas mães não querem dar essa boneca para suas filhas. E aí, o que a gente faz? A gente tá perdendo um faturamento muito grande. E aí, espertamente, a Mattel falou, poxa vida, existe um bloco de pessoas aqui que tá sedenta por representação. Então, eu vou virar a minha chave. E aí, na principal linha hoje da Mattel, que é a Barbie Fashionistas, ela resolveu trazer diferentes corpos, por exemplo. É a primeira vez que a Mattel trouxe uma Barbie com o corpo curvy, que é um corpo curvilíneo, né? Que não chega a ser uma Barbie gorda, mas é uma Barbie que foge completamente daquela Barbie que tem uma cintura que não sustenta nem o corpo. Então, nesse ano, ela colocou 4 corpos diferentes, então tinha curvy, que era mais gordinho, vamos dizer assim, uma Barbie mais alta, uma Barbie bem baixinha e uma Barbie com o corpo original, que eles chamam. Aí eles trouxeram também muitos tipos de cabelo. Cabelo crespo, cabelo liso, cabelo cacheado. E trouxeram tons de pele diferentes. Desde bonecas com a pele bem clara, inclusive albinas, eu tenho uma aqui. Uma Barbie albina também. Ali em cima. Exato, uma Barbie albina ali em cima. Desde bonecas com a pele extremamente escura. Escura mesmo. Então, assim, a Mattel começou com esse movimento e hoje em dia o número de bonecas, as bonecas são selecionadas por números, né? Então, hoje em dia também tem mais de 200 bonecas dessa linha específica, focado muito ali nas características de diversidade e aí também trazendo outro grupo minorizado que o mundo dos brinquedos também retrata muito pouco, que são as pessoas com deficiência. Né, existem pouquíssimos brinquedos que representam pessoas com deficiência. Aí eu fico pensando, poxa, e uma criança que possui deficiência? Ela não vai conseguir se imaginar nesse mundo lúdico? Esse mundo não é para ela? Então, também, nesse movimento, tem ali também, né, uma Barbie com cadeira de rodas. Tem uma outra boneca ali com vitiligo também, né, dessa importância de conseguir trazer essas características. Tem um Ken ali em cima, que ele tá com aparelho auditivo, não dá pra ver porque o aparelho é pequenininho, mas tem um aparelho auditivo. E aí, esse movimento, que aconteceu de 2016 para 2017, fez principalmente que acho que o mercado dos brinquedos, de modo geral, falasse, poxa vida, eu acho que a gente precisa entender que existe uma demanda muito grande. Então, a gente pode ofertar. Tanto que hoje, eu que sou do mundo de coleção, a grande queixa é que as pessoas não acham as bonecas negras nas lojas ainda. E eu fico dando estratégias para essas pessoas encontrarem. Mas principalmente porque quando a boneca chega na loja, principalmente nas Barbies, ela é a primeira a sair. Entendi. Mas vamos falar de mercado mesmo, Sim. assim. Vamos falar a indústria precisa produzir e precisa vender. Exato. Senão... Sim, é isso, o lucro. Não tem o que... Sim. Né? Por exemplo, você acha que a indústria, de repente, ela entende que o mercado... Por exemplo, pega assim, pessoas com deficiência, ela tem um determinado mercado para isso. Você acha que ela investe em relação a isso? Ou ela está fazendo isso realmente para mostrar a representatividade mesmo, que ela está inserida nesse mercado? Ou é só simplesmente... Porque, como você falou, tinha 6% só de bonecas. Então, nós temos 94 de bonecas brancas. Sim. Se a indústria entende que tinha um mercado para 50%, ela teria que estar produzindo meio a meio.
Você acha que ela ainda não, esse mercado ainda não... Eu acho que ainda não entendeu. Uhum. Eu fui na Brim esse ano, né? Nos 40 anos. Sim. E quando eu fui no dia, eu brinquei com os meus seguidores e falei, bora fazer um censo? Vamos ver em quantas lojas a gente encontra bonecas negras? Existiam muitas lojas que tinham. Mas eu entrei em estandes que não tinha nenhuma boneca negra. Nenhuma. Aí você fica assim, peraí. Como assim? Então, porque de repente aonde você entrou e não tinha, por exemplo, porque é como a gente falou, é simplesmente, se for fazer do jeito que se faz, é simplesmente trocar o pigmento para ter uma boneca... É o mínimo, né? É o mínimo, né? É o mínimo. Você conseguir fazer uma boneca com os mesmos traços de uma pessoa branca e de cabelo liso. É o mínimo, trocar o pigmento. Troca o pigmento. Então, não seria difícil dela ter tanto uma boneca branca como uma boneca negra. Mas, de repente, ela acha que essas empresas acham que ainda esse mercado não é o suficiente para ela pôr em produção. Eu acho que são escolhas. Entendi. Escolhas. Eu sempre falo também, a gente tem que ser intencional. Quando você quer comprar uma boneca negra, por exemplo, eu que sou consumidora, eu não entro numa loja procurando bonecas. Eu entro numa loja procurando bonecas negras. E eu falo isso pros meus seguidores também. Você quer uma boneca negra? Você quer mesmo? Então não entre achando que você vai encontrar. Entre com o intuito de comprar uma boneca negra, seja intencional. Tanto numa loja física, você vai chegar na vendedora e você vai perguntar, moça, eu queria uma boneca negra, quais são as opções que você tem pra me mostrar? E aí se ela falar assim, a gente não tem. Questione, por que não tem? Vocês não compraram, vendeu, como é que funciona esse processo? Eu faço isso nas lojas. Em toda loja de brinquedo que eu vou, eu pergunto quais são as bonecas negras, peço pra eles me mostrarem, pergunto como é que é feito, acabou, como é que é feito a compra. Aí tem vários questionamentos de vendedor falar assim, poxa, a gente compra uma caixa, por exemplo, de bonecas, e ela vem fechada, a gente compra o lote. Dentro desse lote vem 20 bonecas brancas e 5 bonecas negras. Isso acontece muito também, por isso que eu falo. Eu acho que é quase que uma questão de entender o mercado e o cara que tá lá na ponta produzindo, tipo, essa boneca. E aí eu aconselho fazer muito o que a Nova Brinq fez agora com a Zuri, que é você se debruçar sobre esse mercado, você fazer uma pesquisa e você entender que sim, é possível. E daí também de você entender onde eu vou vender essas bonecas, para quem eu vou vender essas bonecas, como eu vou divulgar essas bonecas. Não adianta simplesmente você fazer uma boneca negra e aconteceu, tipo, um exemplo que eu tô dando da Brim, tá? Eu entrei numa loja e existia uma boneca negra, que era a réplica da boneca branca. E na caixa da boneca negra tinha uma menina negra, uma menina branca, brincando contra a boneca branca. Então quer dizer... Na caixa da boneca negra. Tá. E eu fiquei assim, mas peraí, então quer dizer que é realmente isso. Tipo, eu não estou nem preocupado em fazer um produto aonde uma menina negra ou uma outra pessoa possa se ver. Eu simplesmente estou fazendo porque talvez eu esteja sendo cobrado. E sim, as pessoas vão ser cobradas. A gente tá aqui para isso, para fazer esse movimento. E não é só cobrado pelos militantes, vamos dizer assim. Vão ser cobrados pelo mercado, porque hoje em dia a diversidade, ela gera lucro. É isso que as pessoas precisam entender. A pessoa que entende isso, que ela entende que a diversidade gera lucro. Quando a gente vai pensar nos principais índices de sustentabilidade, de ESG, que é uma palavra muito, né, 3 letrinhas muito comuns hoje em dia no nosso país, essas 3 palavras, letras, ESG, ou quando você pensa nesse sustentabilidade de um modo maior, a maioria dos critérios que tem lá são para empresas que atendem critérios de diversidade. Seja de raça, seja de gênero, seja de orientação sexual e assim por diante. Então, a empresa que não entendeu isso é uma empresa que está perdendo dinheiro. Diariamente, eu recebo mensagens no meu perfil. Rafa, onde eu consigo comprar bonecas negras? Onde eu acho essa boneca? Se eu vendesse boneca, eu acho que eu realmente... eu podia... tá ganhando muito dinheiro, mas eu não tenho essa intenção, então eu sempre vou indicar perfis que eu conheço, lojas que eu conheço, para a pessoa poder acessar essas bonecas. Mas existe ainda uma ausência muito grande de produtos e uma demanda que vem crescendo cada dia mais. Entendi. Aproveitar o gancho, né, que você falou da Zuri, né? Vou pegar ela aqui. É linda. Eu conheci ela na Brim também. Então, a Zuri é um produto da Nova Brinq, né? Baby Brinq. E como eu falei no começo, a gente teve lá conversando com o Germano Brandino, né? E ele falou que estava desenvolvendo uma boneca, né?
O pessoal da Play Pesquisas, a Ana Amélia e a Aurélia, que fizeram essa pesquisa, para desenvolver realmente uma boneca que tivesse os traços, Sim. né, de afrodescendente. Exato. Do povo negro mesmo. Exatamente. E não só isso, mas o próprio cabelo, né? Eu vou até, acho até melhor eu ler aqui, exatamente como está no site deles. Toda a... Aqui, ó. Boneca Zuri. Sua pele é linda e seus traços também. Seu cabelo é sua coroa e ele está pronto para ser cuidado e penteado com pentinho que acompanha a boneca. Após extensivas pesquisas sobre a importância da representatividade para as meninas negras, a Baby Brink orgulhosamente apresenta a adorável boneca Zuri, com traços faciais, tom de pele e cabelo cuidadosamente projetados para refletir a diversidade e beleza das crianças negras. A Zuri é uma celebração da individualidade e identidade. Seu cabelo, uma verdadeira coroa, é macio e facilmente estilizável com o pentinho incluso, permitindo que as crianças explorem sua criatividade enquanto brincam. Feita em vinil de alta qualidade, com cabelos enraizados e roupa de tecido 100% poliéster, incluindo botinhas removíveis, a Zuri tem 40 centímetros de altura e não possui mecanismos, sendo indicada para crianças a partir de 3 anos. Explore um mundo de diversidade e imaginação com a Zuri da Baby Brink. Então, é uma boneca que eu agradecer, né, o pessoal da Nova Brink Baby Brink, é o Germano, mandei uma mensagem para ele e ele enviou a boneca pra gente estar mostrando aqui nesse episódio que eu comentei que você estaria aqui, né? Uhum. E realmente, e quem é o patrono da Zuri agora é o Lázaro Ramos, né? Sim, e é incrível. Eu chego a ficar, lendo, né? Você lendo essa introdução da boneca, eu chego a ficar emocionada, porque é algo que é muito fora da realidade, sabe? Poxa, é uma empresa brasileira que está, de fato, se preocupando em trazer a representatividade para a maioria das crianças. E aí o que eu falo é como se, poxa, crianças negras também merecem sonhar, Sim. também têm direito a sonhar. E olhando para a Zuri, eu falo, nossa, que linda! Uma boneca bem feita, eu ouvi ali, né, um vinil de qualidade, um cabelo com uma fibra que é possível de desmanchar, soltar, poder fazer penteados, para que, inclusive, meninas negras gostem dos seus cabelos, meninas e meninos negros gostem, né, da textura do cabelo, de saber que pode colocar para cima, para baixo, pode trançar, que crianças brancas também ganhem a Zuri e possam brincar e ver a beleza dela, Sim. né? E poder, tipo, apreciar. Eu realmente fico muito feliz. A gente conversando com ele lá na Abrim, no podcast lá, né? Ele comentou, né? Que foram, acho que 2 anos de pesquisa com o pessoal da Play. Uhum. E aí, uma das características que ele falou, que eu lembro, foram os olhos, né? Porque são olhos maiores, são olhos assim. Então ele estava explicando ali todo o processo. E o cabelo, em especial, foi desenvolvido por quê? Porque aquilo que você falou, você pega uma boneca assim, normal, você não consegue pentear, ele vai, né? E aí não, eles desenvolveram realmente um cabelo para que a criança pudesse brincar. E aí, como você disse, fala assim, poxa, isso aqui é meu cabelo, né? Exato. Eu consigo. Você já recebeu a sua? Não, ainda não. Você já pegou nela aqui? Não, a minha tá chegando. Então tá aqui, ó. Que então seja a linda. primeira. Que linda. A sua impressão aí do cabelo e da boneca. É muito legal mesmo. Eu realmente fico bem emocionada, assim, pra ver, por exemplo, eu vejo, tipo assim, o nariz, né? Que, por exemplo, eu, enquanto criança ainda, meu nariz, né, tipo, não é tão largo, mas você tem nariz de batatinha. Ou eu também brincava, poxa, eu não gostava dos meus lábios, que são lábios grandes, achava que era demais. E hoje em dia você vê o povo fazendo preenchimento labial, né, pra ficar igual. E aí eu vejo uma boneca como essa, que tem uma pele também, que é uma pele mais escura. Isso é importante dizer, né, porque a gente sabe que pessoas, quanto mais escura for o tom da pele da pessoa, mais dificuldade essa pessoa vai passar. Então, ver uma boneca que tem uma pele mais escura, que tem um nariz mais largo, uma boquinha, sabe? Tipo, também, né, destacando que é uma boca mais grossa, faz com que, mais uma vez, crianças negras consigam se reconhecer. E uma coisa muito legal que eu notei aqui, é que dentro, né, da embalagem, aqui tem palavras de afirmação mesmo, né? Ó, meu cabelo é lindo. Aí depois aqui atrás fala também, né, o cabelo dela é lindo, menina dos cabelos cacheados, forte e linda. E quão importante é
que meninas negras, crianças negras, recebam essa palavra de afirmação. Eu gostaria de ter tido quando era criança. Eu fui muito protegida pelos meus pais, né? Eu sou de uma família que é majoritariamente negra. Meus pais fazem parte do movimento negro na minha cidade, então, de alguma forma, eu sempre estive dentro de um ecossistema muito protegido. Porém, a partir do momento que eu saio do meu ambiente familiar, eu me deparo com outra realidade. E quando a gente começa a estudar a educação, a gente sabe que quando o principal lugar, infelizmente, que crianças negras sofrem preconceito e até racismo é o ambiente escolar. Sim. Porque é onde elas vão para um outro lugar, vão lidar com outras pessoas, com educadores de culturas diferentes, e elas vão não saber tratar do cabelo de uma criança. Por exemplo, imagina uma menina... O cabelo foi desenvolvido especialmente... Não, incrível, né? super gostoso. Você vê, olha... Exato, porque o nosso cabelo ele não é duro. O nosso cabelo é macio, ele é gostoso de pegar. É isso, e é isso que crianças negras precisam ter. E eu desenvolvi uma pesquisa, como eu disse, estou finalizando a minha pós, né? E eu fiz questão, mesmo lá, tipo, com várias pessoas falando de assuntos, né? Supostamente maiores, eu fiz questão, na minha pós que eu tô finalizando agora, que inclusive é na USP, de trazer o tema das bonecas pra conversa. Porque eu realmente acredito muito nesse movimento, e aí o meu trabalho, ele faz um percurso desde o início da história dos brinquedos, quando a Barbie foi criada, e esse movimento que tá acontecendo agora. Dessas empresas que estão olhando para a representatividade, para a diversidade, e de fato ouvindo o que pessoas negras querem, que foi o que eles fizeram. Eles fizeram uma pesquisa. Então, eles foram muito respeitosos também. Sim, isso exatamente. É incrível. Exatamente. Eles não trocaram simplesmente o pigmento de uma boneca. Exato. Né? Qual é a característica? Como que pessoas negras gostariam de ser vistas? Para que eu possa olhar para essa boneca e eu possa, tipo assim, nossa, que linda. Existe um estudo que hoje em dia já foi muito reproduzido na internet, talvez você já até tenha visto, talvez vocês também já tenham visto, que se chama Teste da Boneca. É um teste, na verdade, que ele foi criado nos Estados Unidos por 2 psicólogos negros, e na década de 40, na época da segregação racial nos Estados Unidos, que eles perceberam que as crianças negras na escola tinham uma autoestima muito baixa. Também viviam nesse ambiente de segregação racial, que a gente já sabe. E eles resolveram fazer um teste da boneca. Eles escolheram uma boneca branca e uma boneca negra, exatamente iguais. Naquela época não existia implantação de cabelo nem nada. Então era uma boneca branca e uma boneca negra exatamente igual. E eles chamaram algumas crianças brancas e negras para entrarem num espaço específico. E eles fizeram algumas perguntas. Por exemplo, qual é a boneca mais bonita? Qual é a boneca que se parece com você? Qual é a boneca ruim? Qual é a boneca boa? E, infelizmente, majoritariamente falando, as bonecas negras foram apontadas como as bonecas feias e ruins. E quando uma menina negra, crianças negras, né, elas olham para aquela boneca e elas falam, qual boneca se parece comigo? Essa daqui. Elas apontam para a boneca negra. Só que da mesma forma que elas apontam para a boneca negra, elas também dizem que essa boneca é a boneca feia e a boneca ruim. Olha como essas crianças estão se enxergando. Entendi. Então, e esse estudo ele foi feito na década de 40, mas ele já foi reproduzido milhares de vezes pela internet, no YouTube. Se você pesquisar teste da boneca ou doll test, você vai encontrar, feito em vários países, inclusive recentemente, e os resultados não são muito diferentes, porque ainda é preciso que a autoestima de crianças negras seja cada vez mais estimulada, que elas gostem dos seus cabelos, dos seus tons de pele, que elas saibam que elas podem alcançar qualquer lugar. E aí é muito legal quando eu vou para algumas escolas e eu levo as minhas bonecas. E aí, eu acho, por exemplo, que as que vão chamar mais atenção são essas bonecas aqui, né? Quando a gente vê essa boneca que representa, no caso, o continente africano. Mas as bonecas que mais chamam atenção são as bonecas, por exemplo, que representam profissões. Então, a gente tem também aqui atrás a boneca astronauta e a boneca pilota de avião. As crianças, elas vão direto para essas bonecas. Porque, mais uma vez, elas imaginam possibilidade. Elas conhecem alguma astronauta negra? Será que elas já viram? Aí a gente para pra pensar. Elas conhecem alguma... Elas, às vezes nem andaram de avião, mas será que existe uma pilota negra? Aí eu sempre trago médica negra. Eu tenho algumas bonecas negras que são médicas. E aí eu falo nos meus vídeos, você já foi atendido por uma pessoa negra? Quantos médicos negros na vida você foi atendido? Aí, normalmente as pessoas nunca foram. Então será que elas não podem se imaginar nesse lugar? E aí tem uma frase de uma atriz que eu amo, que é uma atriz americana, negra, Viola Davis, que ela fala que a representatividade é a manifestação
física dos nossos sonhos. Eu preciso ver para conseguir me imaginar. Então, ter bonecas negras representando diversas coisas é importante para que crianças negras tenham autonomia de pensamento e serem aquilo que elas quiserem ser. Legal. Realmente é um assunto assim que... Você acha que ainda tem muito para... Muito para se fazer? Muito para se fazer. Eu acho que cada vez mais iniciativas... Mas já teve um início. Já teve um início. Uhum. A prova disso é a pesquisa, né, da ONG Avante, a pesquisa Cadê Nossa Boneca, que a gente vê que em números já teve um crescimento ali de 200%, porém ainda é um número muito baixo, perto da representatividade da sociedade brasileira. Mas a gente tem um caminho traçado. Hoje a gente tem muitas mulheres, como eu disse, correndo por fora, produzindo bonecas negras, bonecas de pano, bonecas fashion dolls e bonecas estilizadas. Existem empresas que estão entendendo, sim, assim como no caso, a gente está falando da própria Mattel, que é nessa gigante mundial, mas agora também a Nova Brinque produzindo a Zuri e outras empresas que têm se movimentado porque sabe que isso é importante. E todo mundo sai ganhando. Quando a gente pensa na diversidade, todo mundo sai ganhando financeiramente falando, né? A empresa sai ganhando e as pessoas também, o seu público também sai ganhando e a reputação, né? Poxa, eu quero consumir brinquedos de uma empresa que eu vejo que tem uma preocupação genuína com aquilo que eu sou. Não que simplesmente quer o meu dinheiro, mas que realmente sabe aquilo que eu desejo, assim como aconteceu com a Zuri. Uhum. Me chamou a atenção que você falou assim, lá na feira você viu uma boneca negra, mas com uma caixa tinha uma criança, a foto da boneca branca? Da boneca branca e da menina branca. Da menina branca. Mas você acha que, por exemplo, eu desenvolvo embalagem, né? E às vezes chegam as imagens para mim, você acha que, assim, por exemplo, teria que haver na boneca negra ser uma criança negra, a foto de uma criança negra segurando a boneca negra, no caso, vamos dizer assim, ou pode ser uma criança branca segurando uma boneca negra. Sim. E na caixa de uma boneca branca tem uma criança negra exato. Segurando. Porque daí, pensa comigo. É interessante essa mistura. Eu falo, mais uma vez eu ressalto. A gente tem que dar bonecas negras e não é dar bonecas negras apenas para pessoas negras. Deem bonecas negras para crianças brancas, por favor. A diversidade, ela tem que acontecer, tipo, com todas as etnias. E aí, se a gente tiver a oportunidade depois para ir ampliando essa conversa, a gente tá falando de bonecas indígenas, a gente também tá falando de bonecas orientais, a gente também tá falando de bonecas com deficiência. E é importante que, por exemplo, uma criança sem deficiência ganhe uma boneca com deficiência. Sim, é importante que ela tenha uma boneca com cadeira de rodas, que ela tenha uma boneca, por exemplo, com uma perna amputada. Por que não? Ela precisa conviver em sociedade. E é só a partir desses signos, desses símbolos que são estabelecidos na infância, que a gente vai crescer com uma mentalidade de olhar para o diferente e vai falar assim, nossa, ele é diferente de mim. Ah, tudo bem. A diferença não é um problema. As pessoas são diferentes. E que bom. Eu sempre ressalto, a gente não é igual. Ah, mas esse discurso de, nós somos todos iguais, o mesmo sangue que corre em mim, corre em você, isso não existe. As pessoas são diferentes. E que bom que as pessoas são diferentes. A gente tem que respeitar as diferenças. A gente não tá para seguir um padrão. Somos pessoas diferentes e a gente tem que respeitar isso. E aí a gente tem uma construção social que existe a partir de tudo que você consome. Daquilo que você vê na internet, do programa que você assiste, do filme que você assiste. Se você entra num ambiente, quantas pessoas negras você vê ou pessoas com deficiência você vê. Isso vai construindo o seu inconsciente. E é isso que vai fazer com que você, ou que as pessoas se desconstruam dos seus preconceitos. Porque a gente é preconceituoso. Infelizmente, a gente tá numa sociedade que que possui racismo estrutural, que tem toda essa questão, e a gente sabe que naturalmente a gente vem com isso intrínseco na gente. Porque a gente sabe que racismo não é só quando a gente olha pra alguém negro e chama a pessoa de macaco na rua. A gente tá falando de situações mínimas, né? Que é aquela coisa meio, um racismo meio velado. Pra isso, a gente precisa se desconstruir. Então, a partir do momento que a gente se reconhece nesse lugar de, poxa, eu realmente sou uma pessoa machista, sou uma pessoa... Eu sou. O que eu preciso fazer pra melhorar? O que eu preciso consumir? Eu sempre falo, poxa, pros meus seguidores, né? Vocês compram bonecas negras. Mas quantos filmes de pessoas negras vocês consomem? Quantos livros de pessoas negras vocês estão lendo? Porque isso é importante também.
Isso também é representatividade. E isso vai alimentando o nosso inconsciente para que, muitas vezes, uma atitude mais pra frente seja natural. Eu não precise me esforçar, sabe? Naturalmente, eu vou olhar e falar, nossa, que lindo o cabelo daquela moça. E o cabelo dela bem crespo. Né? Tipo um 4C, que a gente chama, que é aquele cabelo que não forma caixa. Para você conseguir enxergar beleza nesse cabelo, você vai ter que ter passado por várias situações que vão estar lá no seu inconsciente, que você vai olhar para aquilo e você vai ser capaz de ver beleza. É o que acontece com uma criança. Para uma criança conseguir olhar para uma boneca de cabelo crespo, como a gente tem ali, e ela pegar naquele cabelo e ela falar, poxa, esse cabelo parece um bombril. Já aconteceu isso muito. Eu levei as bonecas para as escolas e as crianças pegavam no cabelo e falavam que parecia bombril, ou falavam assim, tia, por que a pele dela é tão escura? E aí eu adoro quando isso acontece, porque eu consigo abrir um diálogo com essas crianças e dizer, o cabelo dela é assim, porque eu não sei se você sabe, mas a humanidade, ela começou no continente africano. E quando começou a humanidade, o cabelo crespo, pensa assim, lá no continente africano é muito sol. E aí, se a pessoa tivesse um cabelo fininho assim, igual o seu, o sol ia queimar a cabeça dessa pessoa. Então era necessário que crescesse uma coroa na cabeça dela bem linda. E aqui fala, né? Exato, que o cabelo da dela coroa. É uma coroa, né? Bem linda, para que o sol, ele não queimasse o cabelo dela. Sabe por que o nariz dela é largo? Também, porque lá é necessário fazer uma troca de calor mais rápida, porque se o nariz fosse muito fininho, eu ia, né, aspirar, tipo, o ar muito quente, eu ia queimar as minhas narinas. E aí eu vou explicando para as crianças, é verdade, tia, verdade, olha que lindo o cabelo dela. Aí eu sempre vou olhar, tá vendo esse cabelo aqui? Olha o cabelo da sua amiguinha. É porque eu sempre vou fazer amizade com a menina pretinha da sala, né? Olha o cabelo da Joana ali, que lindo o cabelo dela. Não é, Joana? Seu cabelo é lindo. Olha o cabelo dela, é igual o cabelo da boneca. Você não acha a boneca bonita? Eu acho, tia. Então, o cabelo da Joana também é lindo. E aí eu vou abrindo esses espaços e essa criança vai ecoar isso na casa dela. Vai ecoar isso com os amiguinhos da rua. E é esse trabalho que é necessário ser feito. Mas isso só é possível se ela pudesse reconhecer nesses elementos. No caso, as bonecas. E isso também serve para os meninos, tá? A gente não tá falando só de um universo que é exclusivo das meninas. Então, fabricantes também façam bonecos voltados para os meninos, retratando ali os meninos negros. Porque eu lembro do Falcon, que tinha Falcon, né? Sim. Então tinha o Falcon branco, mas era o mesmo Falcon. É aquele negócio de só trocar Sim, a cor. Só trocar a cor, né? Você acha que, assim, a criança, vamos dizer assim, vamos fazer um teste. Você coloca assim 5 crianças negras e 5 crianças brancas, tá? E ali na prateleira tem bonecas negras e bonecas brancas. Sim. E você solta, as crianças escolham o seu. Você acha que as crianças negras vão necessariamente... Não. As bonecas negras... Respondendo, não. Não, não, né? não, porque... Mas você acha que isso é porque a questão é que assim, que ela vai se sentir, de repente... Não, eu acho que ainda falta. Porque a gente tá, às vezes... Você acha que a criança negra vai, de repente, pegar uma boneca branca? Sim, porque eu ainda acho... A gente tá falando de um país, falando do Brasil, sim, tá? Sim, sim. Onde existem pessoas que sim, têm acesso às redes sociais, à televisão, e outras pessoas não. Então, quando a gente pensa nessas crianças também, muitas vezes essa criança, ela é filha de pais, por exemplo, que não possuem letramento racial. Certo. E aí esse pai e essa mãe, ele ainda não valoriza isso. É aquele pai, muitas vezes, que, tipo, realmente acha que para conseguir um bom emprego, que infelizmente é isso que acontece, precisa alisar o cabelo, né? Você precisa estar sempre muito limpo. Então, esse pai não vai nem incentivar a criança a entender que ela é linda. Então, quando ela olha para uma boneca, obviamente ela vai querer aquela boneca que se distancia dela. Quando a gente vai estudar um pouquinho das relações étnico-raciais, existem várias linhas de pensamento para falar do auto-ódio. De que pessoas negras, elas têm um auto-ódio muito grande. Porque elas foram ensinadas a se odiarem. Elas foram ensinadas a odiarem os seus cabelos. Porque, em determinado momento da nossa sociedade, era necessário que pessoas negras se odiassem, para que elas pudessem estar no lugar de inferioridade e elas serem dominadas mais facilmente. Quando os escravizados vieram para o nosso país, a principal característica que era dita, vocês não têm alma. Vocês são semelhantes aos animais, vocês foram feitos para trabalhar. Então, não era nada de positivo, né, nessas pessoas. E isso foi se perpetuando.
Então, uma criança, para ela conseguir gostar dela mesma, ter uma autoestima, ela tem que ser muito bem trabalhada. Hoje eu brinco muito, porque as pessoas falam, a autoestima da Rafa, meu Deus do céu, dá para encapsular e vender. Eu falei, pode vender mesmo. Mas para eu chegar nesse nível de autoestima, de me olhar no espelho, gostar do que eu vejo, de me achar capaz, de me achar competente no que eu faço, demorou um processo muito grande. Eu tive que me amparar em muitos elementos, inclusive nas bonecas, para que hoje eu pudesse ser a mulher que eu sou. Então, as crianças negras precisam disso. Precisam ainda dessas palavras de afirmação que a Zuri tem. O seu cabelo é lindo. Quando eu vejo uma menina negra na rua, de cabelo cacheado, se eu tenho a oportunidade, eu falo. Posso não conhecer. Eu tô lá fazendo compra, aí eu olho a menina. Ai, como seu cabelo é lindo. Seu cabelo é lindo. Aí a menina fica assim. Tipo... Por quê? É necessário ter essas palavras de afirmação, porque normalmente essas crianças, fora do seu ambiente familiar, elas não recebem esse acolhimento. Entendi. Rafa, eu tô assim, de boca aberta com a aula que você tá dando aqui, assim, sabe? Tem hora que eu não sei nem por quê. Não para de falar, né? Não, é que eu não sei nem que caminho que eu levo, assim, né? A conversa de tanto, assim, de informação que você tá passando. Eu venho, assim, graças a Deus, eu tenho meus amigos brancos, meus amigos negros, e só pra você ter uma ideia, eu jogava num time de futebol, Laranjal, meus pais moram num bairro, que o bairro de cima é predominantemente de pessoas negras. Tem muitas pessoas negras mesmo. Né? E aí... Eu falo por causa dos sambas, dos pagodes. Isso, eu jogava num time que é o São Paulinho da Vila Totti, que de 11 jogadores, acho que 9 eram negros e era eu e mais um que era branco. Sim. Então a gente... Vocês eram a minoria. A gente era o contrário. Eu sempre tive a maior amizade com eles e nunca tive, né, problema nenhum, entendeu? Enfim... Então, assim, mas eu sei que há racismo, há tudo, e na minha época, que é a década de 80, né, que aí a gente, de repente, parte para um tema um pouco mais, digamos assim, a gente vai entrar realmente na área vamos fugir do tema brinquedo, vamos partir para a área do racismo, essas coisas. Eu falo que as bonecas é só um pretexto, tá? Para essa conversa, é só um pretexto, tá? Mas tudo assim, bem. Que quando tinha os Trapalhões, que tinha o Mussum, que se falava o negão, ou isso, ou aquilo. Então, assim, nessa época, a gente tinha esse linguajar, né? Que a gente não tinha essa noção do que se estava fazendo, né? Que a gente tá falando. A gente não tinha essa discussão, né? Não é o racismo diálogo que a gente volta a dizer, chamar o outro de macaco, porque você... Não é sobre isso, é esse racismo recreativo que a gente chama, que a gente olhar para um homem negro e a gente sempre pensar, o homem negro ele vai ser, ele foi durante muito tempo o Mussum, ou ele foi o Pelé, ou ele foi, enfim, depois de mais tempo, eu falo porque eu tenho também, né, familiares, meu irmão foi o Robinho, então sempre é olhar para aquela pessoa e você caracterizar ela como uma outra pessoa. Ou eu, por exemplo, eu sempre fui a Globeleza, sabe? Então sempre dentro desses estereótipos que hoje em dia Globeleza? Não quero ser Globeleza, não quero ser vista como um corpo, mas sim como uma pessoa pensante. Então, é esse tipo de brincadeira, por exemplo, que a gente tá falando que a gente tem que desconstruindo na nossa cabeça, né? Não é algo que é legal. As pessoas dizem, mas tá tudo bem. Não, porque você tá reforçando um estereótipo específico. E aí você falou do Mussum. Quando a gente pensa na história do Mussum, que inclusive lançou um filme dele recentemente, o Mussum, ele era um ótimo cantor. Sim. E ele era um ator. E ele ele tava na aeronáutica, né? Sim, ele serviu, militar. E ele foi pros Trapalhões enquanto ator pra representar um personagem específico. E hoje em dia as pessoas acham que o Mussum era aquilo, um negro pinguço, por exemplo. E não era. Olha como os estereótipos eles vão se construindo. Quando a gente para pra pensar e a gente olha pra uma mulher negra, eu fiz alguns trabalhos também olhando pros desenhos animados, que tem um pouco a ver, né, com esse universo dos brinquedos. E a gente pensa nos desenhos animados de antigamente. Vamos pensar no Tom e Jerry, por exemplo. Aquela mulher negra que só aparecia a perna dela. Ela era uma mulher dando vassourada, gorda, violenta, com a voz grossa e com avental. Isso é um elemento. Então pensa assim, fui criada assistindo Tom e Jerry. Então quando eu vejo uma mulher negra que se parece com a minha mãe,
Olha em que situação ela é colocada. Então, assim, nem sempre colocar uma pessoa negra, um desenho negro, um elemento negro em alguma coisa quer dizer positivo. Porque, às vezes, se ela tá representada num lugar de inferioridade, não serve pra nada. Aí, quando a gente para pra pensar, por exemplo, no Sítio do Pica-Pau Amarelo. Tia Anastácia. Mais uma vez, a gente tá pensando em mais um estereótipo de uma mulher negra. Tom e Jack seria mesmo a meia tia Anastácia da canela pra baixo, né? Do joelho pra baixo. Mais uma vez, uma mulher negra, gorda, colocada no lugar de subserviência, né? Trabalhando no lugar doméstico. A gente nunca vai ver, por exemplo, puxando na memória, uma mulher negra dentro de um estereótipo de heroína. Talvez a Diana da Caverna do Dragão. Eu falo porque eu gosto da Diana, entendeu? Que tem ali, né, tipo, pensando. Mas assim, é muito difícil de ver. Então, esses elementos, eles são construídos, esses estereótipos, são muito sutis. Ah, mas é só um desenho. Não. Não é só um desenho. E aí, quando vem um super choque, por exemplo, você fala, poxa, olha o super choque. Ou melhor, mais recente, quando a gente pensa o movimento que aconteceu quando lançou o Pantera Negra. Que foi um boom de vendas. Tanto para assistir o filme, depois os bonecos. E a mesma coisa hoje quando a gente fala, por exemplo, da Pequena Sereia, né? Que era, nitidamente, no desenho, era um desenho de uma sereia branca. E pro filme foi escolhido uma atriz negra, que inclusive tem uma boneca dela ali embaixo. Essa boneca, uma dessas versões dessas bonecas, foi a boneca mais vendida na Amazon o ano passado. Mais vendida, ela esgotou, deu sold out, tipo, no mundo inteiro, depois ela foi produzida novamente e ela esgotou. Aí você fala, poxa vida, a gente não tem demanda pra bonecas? Será mesmo que a gente não tem? Tem. Então, assim, é realmente um processo de entender, da gente entender que o nosso país, sim, é um país racista. A gente está passando por muitos movimentos de melhorias. Quando a gente vai falar, por exemplo, de cotas, o quão necessário é, sim, ainda existir. Eu quero que um dia eu esteja viva para olhar e falar, nossa, realmente, a gente não precisa mais de cotas. Tira a cota. Mas, por enquanto, a gente precisa de uma reparação histórica. Até porque quando a gente pensa na escravidão, a escravidão ela foi promulgada por lei. Então, a reparação histórica também tem que ser por meio da lei. E as cotas estão aí para provar isso. Então, existem movimentos que estão acontecendo, movimentos sociais, o movimento negro que batalha há muitos anos para que hoje eu pudesse estar aqui, tendo acesso a muitas coisas que eu não tive, né? Eu fiz uma faculdade, por exemplo, a partir de políticas públicas, porque talvez eu não teria acesso se não fosse de outro jeito. E é o que eu falo sobre a minha coleção, voltando para os brinquedos. A minha coleção é só um pretexto. Um pretexto para que eu possa, nem que seja só um pouquinho, colocar um tijolinho nessa construção que a gente faz para que a gente olhe para as pessoas de forma que a gente busque a equidade, não a igualdade, como eu disse, né? As pessoas não são iguais, mas que a gente busque a equidade. E eu quero sim que meninas negras, principalmente, não passem por aquilo que a Rafa passou. Entendi. Eu quero que meninas negras tenham possibilidade, principalmente possibilidade de sonhar. Legal. Rafa, indo pros finalmentes, eu tenho uma pergunta para te fazer e tem que responder. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Eu te mandei a pergunta, não mandei? Ai, se não mandou, eu não vi, mas tá tudo bem. Tá tudo certo. Então vou ser bem objetivo, tá bom? Tá. Rafa, qual que é o teu brinquedo de infância? Barbie. Mas a Barbie, no caso, seria a Barbie branca, porque ela não branca. Tinha. Então, a primeira boneca que você teve, no caso, foi uma Barbie. Foi uma Barbie. Eu nunca gostei, assim, não é que eu nunca gostei, eu nunca tive aquele cuidado de ter aquele bebezão e tal. Eu acho que muito também tá no lugar de que, não que eu não deseje a maternidade, porque eu desejo, mas eu sempre quis me imaginar em lugares que talvez eu não poderia. E a Barbie tem um pouco disso, né? Sim. A Barbie, inclusive, foi criada dentro desse universo, porque quando a Ruth Handler, que é a criadora da Barbie. Ela olhou pra filha dela, pra Bárbara, e ela via a Bárbara brincando com bonecas de papel ou com bonecas que imitavam bebê, e ela olhava pro Ken, que era o filho dela. E na época do Ken já existiam bonecos que imitavam cowboys, policiais, bombeiros. Ela falou, peraí, quer dizer que o meu filho pode se imaginar sendo bombeiro, policial, e a minha filha, no máximo, pode se imaginar sendo mãe? Não, vamos mudar isso. E aí a Barbie surgiu com todas essas profissões que a gente já conhece. Então, pra mim, a boneca nesse tamanho, né, de Barbie, pra mim,
era o meu brinquedo de infância, porque eu realmente queria me imaginar conquistando o mundo, tendo meu carro, tendo minha casa, tendo as minhas coisas. Legal. Rafa, eu agradeço, viu, tua presença aqui. Deixa aí um recado final para os teus seguidores e para os meus seguidores também. Exato. Então, gostaria também de, primeiramente, pedir para que vocês conheçam meu trabalho nas redes sociais, me sigam em todas as redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, @minhasbonecasnegras. Vai ser um prazer ter vocês lá construindo esse trabalho que eu faço junto com os meus seguidores, que é destacar a importância da representatividade no mundo dos brinquedos. Então, me sigam, conheçam o meu trabalho. Em breve, eu também vou estar divulgando a minha pesquisa que foi elaborada agora para falar sobre bonecas e autoestima da mulher negra. Então, quero que vocês conheçam um pouco mais do trabalho. Agradecer também pelo convite, para que vocês também, meus seguidores que estiverem assistindo, também sigam, né, o Toys Podcast. Eu fico muito feliz de ter um ambiente desse para poder falar sobre esse assunto, poder falar sobre brinquedos. E brinquedo traz nostalgia, leva a gente para um lugar que... Memórias afetivas, Exatamente, né? Memórias afetivas. E eu também que gosto muito de destacar a importância dessa memória, poder falar sobre isso pra mim é muito importante. E se eu puder deixar um recado pra você que tá assistindo, comprem bonecas negras, deem de presentes bonecas negras. Vamos fazer esse mercado girar para que cada vez mais as empresas possam perceber a importância de terem bonecas negras na sua fabricação e nas suas prateleiras. Apoiem criadores negros, apoiem mulheres que fabricam bonecas negras. Vamos abrir a nossa cabeça e entender que a diversidade ela é um ativo muito importante para que a gente consiga viver em comunidade. E é um convite mesmo. E reforçando, né, a representatividade ela é a manifestação física dos nossos sonhos. Para que a gente possa sonhar, é necessário que a gente modifique o mundo que a gente está. Legal, sensacional. Então, agradecer a Baby Brink, a nova Brink, né, que nos enviou aqui a Zuri. A Rafa vai receber a dela, né? Sim, eu acredito que a Rafa, essa vai ficar aqui. Em breve a Rafa ela vai estará receber comigo. a dela, né? Muito legal esse posicionamento, né, da empresa, né? Sim. De ter feito essa pesquisa, de ter realmente criado um produto. E ter uma voz tão ativa quanto o Lázaro Ramos, sim, falando sobre a boneca, sim, sabe? Isso também, nossa, é primordial. Exatamente. Então, agradecer ao Germano, né? De ter enviado essa boneca aqui pra gente tá mostrando aqui. Eu fico muito, muito feliz e, assim, realmente eu tô, assim, impactado com o conhecimento que você tem a respeito do tema. Eu acho que você não construiu só um tijolinho. Eu ia falar se construiu um muro, mas não se constrói muro. Você já construiu pontes aí, sim, né? Para poder unir todo esse falando principalmente hoje em dia, né? Uhum. Que a gente vive num mundo tão complicado, né? Os de lá com os de cá. Exato. Né? Essa divisão, na verdade, vamos misturar tudo de novo, sabe? E eu acho que uma coisa que você falou sobre construir pontes, eu me coloco à disposição para quem quiser continuar essa conversa, tanto nos comentários aqui desse vídeo no YouTube, quanto dentro do meu perfil. Eu me coloco à disposição para as marcas, inclusive, não só para receber bonecas e presentes, não é sobre isso, mas eu me coloco à disposição para, se precisar, prestar uma consultoria para tudo aquilo que eu pesquisei durante esse tempo, né? Eu quero realmente contribuir para que esse mercado ele cresça cada vez mais, sem a intenção, no meu caso, financeira. Eu acho que virou meio que um propósito de vida, sabe? Então, é uma missão, né? É uma missão, exato. Que a partir de um desejo de criança, de uma boneca negra, de uma coleção, eu falo que, como eu disse, a minha coleção ela já não é mais sobre a Rafa. Ela é sobre para quem ela pode ser feita e para quem ela pode ser mostrada e quem ela pode atingir. Então eu me coloco realmente à disposição de pessoas que queiram conversar sobre esse assunto, continuar essa conversa. Pode me chamar nas minhas redes sociais, pode mandar uma pergunta aqui também no chat desse vídeo que eu também vou olhar, né, vou continuar respondendo pra gente continuar e ter esse objetivo mesmo de cada vez mais disseminar a importância da representatividade no mundo dos brinquedos. Legal, Rafa. A gente deixa também aqui o canal aberto para quando você precisar, tá? Agradeço. Quiser bater um papo e tiver novidades, sim, a gente vai ficar em contato, sim, e já pode contar com a gente aí como um parceiro aí para essa missão tua aí eu agradeço muito o das espaço. bonecas
Minhas Bonecas Negras. Exato, né? exato. E que a gente possa cada vez mais ocupando esses espaços. Eu sei que vocês têm entrevistas com outras pessoas também, com Maloca Games, por exemplo. Maloca Games. Que eu sou muito fã, inclusive. Legal. Fiquei muito feliz também saber que eles estarão, né, tipo, também tem um episódio com eles e acho que é sobre isso. É cada vez mais a gente entender que sim, a diversidade pode ir abraçando todas as esferas da nossa vida. Não é algo distante, né? Ela tem que estar dentro daquilo que a gente faz. Então, mais uma vez, muito parabéns pelo trabalho de vocês. Legal. Obrigado, Rafa. E aí, assim, vamos agradecendo aqui aos nossos parceiros, né? A Masfar. Inclusive, Rafa, a caneca é tua. Ah, que legal, Caneca adorei. é tua de brinde. Adorei. A caneca feita pela We Love Create. Vai ficar na minha Agradecer aqui prateleira com as a bonecas. Helena, que está acompanhando aqui hoje o podcast, né? E agradecer a Masfar, que fez uma realidade aumentada na nossa caneca, a Orion Sites também, tá bom? E aí a gente se vê no próximo episódio do Toys Podcast. Grande abraço, até mais!